Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo e hoje, dia de review. Finalmente vamos apresentar nos seus mínimos detalhes a Teologia do Antigo Testamento de Eugene Miró. É uma publicação da editora Shed. Gente, essa teologia do Antigo Testamento é maravilhosa. Recomendo para todos vocês aqui do canal, mesmo aqueles que ainda não têm uma pegada mais acadêmica, mas é um material muito bacana que pode ser utilizado por todos os cristãos, mesmo aqueles que estão iniciando o estudo de teologia e aqueles que já são peritos no campo da teologia, porque é um material que vai trabalhar de uma forma muito bacana, se aprofundando em alguns temas do Antigo Testamento, a teologia do Antigo Testamento, evidentemente, porém, sem perder uma linguagem de fácil entendimento. Então, é um material muito bacana. Eu fiz a leitura completa e quero apresentar para vocês. Lembrando que nós aqui do canal, nós só apresentamos os materiais depois de uma análise bem minuciosa para indicar para vocês. Vou deixar na descrição do vídeo o link, caso vocês queiram adquirir esse material, e comprando por esse link vocês ajudam também o nosso trabalho aqui no YouTube. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, convido você a se inscrever, é muito importante. E outra coisa, se inscrever não paga nada, é de graça. Então se inscreva aí no nosso canal, na descrição do vídeo tem os nossos canais parceiros e também, se você quiser e tiver Instagram, segue o nosso perfil no Instagram, @canal João Paulo Fonseca. Bom, é um material aí de 620 páginas, perdão. Olha só, capa brochura, uma capa muito bem feita. E o Eugene Miró é um perito em Antigo Testamento. Eu vou até apresentar aqui uma outra obra dele, que a editora CPAD publicou. A História de Israel no Antigo Testamento. Olha a grossura, né? São mais de 550 páginas. Material que em breve também a gente vai estar apresentando. Então o Eugene Miró é um perito em Antigo Testamento. Vamos lá, vamos para o conteúdo da obra. E eu vou mostrar para vocês o porquê eu gostei tanto deste material e deixo aqui de indicação para vocês. Aqui tem uma primeira folha de rosto. Ficha catalográfica, primeira edição, setembro de 2009. Essa é a primeira reimpressão, junho de 2015. E aqui a gente tem um sumário. O sumário, pessoal, é muito completo. Particularmente eu gosto desse tipo de sumário, né? Então a gente vai mostrar aqui nos detalhes para vocês. Bom, ele é dividido em partes. E dentro das partes nós temos capítulos. O capítulo 1 é uma introdução às origens, a natureza e o estado atual da teologia do Antigo Testamento. Então ele vai trabalhar uma parte histórica da teologia do Antigo Testamento. Isso é muito importante também, né? Além dos métodos e dentro de todos esses assuntos. A primeira parte, a gente tem Deus, sua pessoa e sua obra. Então ele vai trabalhar aspectos da pessoa de Deus que a gente encontra no Antigo Testamento. Então a primeira parte, a gente tem aqui já o capítulo 2, que vai trabalhar a questão da autobiografia de Deus, a gente vai mostrar. Capítulo 3, revelação de Deus. 4, obras de Deus. 5, propósito de Deus. Então sempre se baseando no Antigo Testamento, já que é uma teologia do Antigo Testamento. A segunda parte vai trabalhar o tema humanidade, a imagem de Deus. E aí dentro da segunda parte a gente tem o capítulo 6, a criação da humanidade. Capítulo 7, a queda da humanidade. Capítulo 8, a redenção da humanidade. Capítulo 9, a criação de uma nação. E aí ele encerra essa segunda parte. A terceira parte, o reino de Deus. Então capítulo 10, Deus e o mundo. Capítulo 11, Deus e Israel. Capítulo 12, Deuteronômio e a renovação da aliança. Capítulo 13, a história deuteronomista. Ele vai caminhando e desenvolvendo a teologia do Antigo Testamento desde o começo do Antigo Testamento. Vai trabalhando de ordem cronológica. E aí agora nós vamos entrar aqui
após esse capítulo, né, capítulo 12, a gente tem a história deuteronomista, né? Capítulo 14, os livros de Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. E aí nós vamos para a parte 4, Profetas e o Reino. Então vocês percebem que é um material bem organizado, um índice muito detalhado para te ajudar na questão da consulta. Então parte 4, os Profetas e o Reino. E aí ele vai trabalhando já dentro dos livros proféticos. Olha só que interessante, ele trabalha os profetas canônicos do século 7, os profetas no final do período pré-exílico, os profetas no período pós-exílico, e aí a quinta parte vai trabalhar sobre a teologia dos livros poéticos. E aí ele tem uma conclusão aqui no capítulo 20. São 20 capítulos divididos aí, como nós mostramos, em 5 partes, tá bom? Bom, aqui a gente tem um prefácio, agradecimentos, e aí o capítulo 1, Introdução às origens da natureza e o estado da teologia do Antigo Testamento. Como eu disse para vocês, esse capítulo 1 ele é importante porque ele vai trazer um aspecto histórico sobre como fazer teologia do Antigo Testamento. Então aqui você vai ter uma explicação muito clara. O tamanho da letra é um tamanho bem confortável. Olha só, vou colocar aqui uma tampinha de caneta para vocês conseguirem observar. Olha só, um tamanho bem confortável. Deixa eu colocar mais embaixo. Isso, vai ficar melhor para vocês visualizarem. É um tamanho muito confortável, né? Particularmente eu achei bem confortável a diagramação, a organização. Então aqui a gente tem sempre acima o título do capítulo, né, que está sendo trabalhado, número da página, e abaixo do conteúdo a gente tem algumas notas para te ajudar no estudo, né? Então essa primeira parte aqui são exatamente, deixa eu pegar aqui no finalzinho, são praticamente 50 páginas só, método teológico, tudo isso aqui vocês encontram lá no índice, tá? Então é muito conteúdo, a gente encerra essa parte introdutória e aí entramos na primeira parte, lembrando que esse material é dividido em 5 partes e nós temos aqui 20 capítulos. A primeira parte vai trabalhar Deus, sua pessoa e obra, e aí o capítulo 2, já que o capítulo 1 foi uma introdução histórica, a autobiografia de Deus. Essa primeira parte desse material vai se concentrar na pessoa de Deus, na obra de Deus, abrangendo aí para a questão da criação e a humanidade. Então, primeiro aqui uma autobiografia de Deus, e a base é o próprio livro de Gênesis, né? A gente vai encontrar tudo isso. Olha só, eu fiz várias marcações. A relevância desse fato para a teologia do Antigo Testamento é apresentar desde o início o ponto de que o propósito original da Torá não era fornecer aos leitores modernos uma percepção da criação do dilúvio e de outras guinadas dos períodos pré-patriarcal ou patriarcal, mas tratar questões levantadas pela própria nação de Israel referentes à sua situação presente na época, que tinha à frente e mais importante suas raízes históricas. Então ele vai trabalhando, não é uma linguagem técnica, não é uma linguagem difícil de entendimento, é um material assim que não faz rodeios, trabalha num aspecto bíblico mesmo, ele vai desenvolvendo dentro das passagens bíblicas, quando é preciso ele vai no original. Então olha só, a soberania de Deus, a onipotência de Deus, olha só, a onisciência de Deus, aqui ele está trabalhando os atributos de Deus com base naquilo que a gente percebe no Antigo Testamento. O caráter de Deus, santidade, ele cita aqui algumas passagens bíblicas, a retidão, sempre ele coloca abaixo, olha só, no espaçamento aqui a gente entende a referência do assunto que ele está trabalhando. Então cada capítulo trabalha de uma forma muito interessante. A graça de Deus, e aqui a gente tem uma explicação, porque amar é sua essência, com relação à graça de Deus, compaixão de Deus, e aí ele vai desenvolvendo, é um capítulo muito longo, e a gente encerra o capítulo 2, capítulo 3, a revelação de Deus. Então aqui ele vai desenvolvendo como se Deus revelou no Antigo Testamento. Revelação pela palavra, revelação por meio de visões e sonhos, revelação por meio do anjo de Yahvé, ele vai explicar essa questão do anjo do Senhor. Então, ele aqui tem uma interpretação. O anjo do Senhor, embora represente o Senhor, quase ao ponto de se identificar com ele, não é Deus, mas apenas seu agente, embora um agente com poderes sobrenaturais, com um papel tipológico que, pelo menos
para os cristãos encontra cumprimento antítipo em Jesus Cristo. É a posição dele, né? Revelação por meio dos profetas. Então é um capítulo importante também, vai trabalhar essa questão da revelação de Deus. Como acontece isso no Antigo Testamento? Capítulo 4, as obras de Deus. Então agora sai da questão da revelação e vai para a ação de Deus, as obras. Então começa aqui criação. Então ele vai trazer um estudo teológico sobre a criação de Deus. E olha só, depois o julgamento. O que aconteceu depois da criação? Salvação e livramento. Então ele vai desenvolvendo de forma bem cronológica também, né? Para você não ficar perdido quando você estiver estudando. Redenção. E aqui a gente tem todo o aspecto. E ele não foca só aqui no Pentateuco inicialmente. Ele vai em outros pontos porque é importante também entender. Então aqui eu coloquei criação, julgamento, salvação e redenção, que é um resumo da obra de Deus. Propósitos de Deus. Então aqui ele começa falando a respeito de Israel e os propósitos de Deus. Reinado de Deus. Olha que interessante. Ele vai trabalhando todo esse aspecto, caminhando dentro das Escrituras. Isso é muito legal. Isso é muito bom. Eu gosto de materiais que vão caminhando nas Escrituras de uma forma muito clara. A história e soberania divina. Território da soberania divina. Eu fiz várias marcações. A comunhão de Deus com a humanidade. Então, aqui você vai entender o propósito de Deus. Olha só, comunhão no despertar da queda. E aí ele vai desenvolvendo, né? Comunhão por intermédio do povo escolhido, Israel. Então ele vai trabalhando, desenvolvendo. E aí nós entramos no capítulo 6. Já é a segunda parte. Então nós encerramos aqui a primeira parte. Nós tivemos 5 capítulos e agora a segunda parte vai trabalhar a humanidade e a imagem de Deus. Trabalhou a respeito de Deus e agora sobre a humanidade, já que a humanidade é o clímax da criação de Deus. Então a criação e o propósito da humanidade. Você quer conhecer qual foi o propósito de Deus em criar o homem? A gente tem aqui a explicação teológica sobre isso. A imagem de Deus. Então tem todo o desenvolvimento, né, da criação da humanidade, que é o foco da teologia bíblica do Antigo Testamento, do Eugene Miró. Então aqui ele vai desenvolvendo termos do hebraico para te ajudar a entender a teologia da humanidade. É um capítulo muito importante. O capítulo 7 já vai trabalhar a queda da humanidade. Então ele começa sempre aqui nos capítulos como introdução e ele parte para o conteúdo. A narrativa da queda, e aí ele vai explicar tudo aquilo que aconteceu lá em Gênesis. O resultado da queda, né? A identidade do tentador. Gente, é um material muito rico. Eu fiz a leitura completa, gostei muito, me ajudou muito, principalmente nas minhas aulas de Antigo Testamento. A queda e a pecaminosidade humana, o pecado e os domínios recorrentes, o princípio e a prática do sacrifício. Por quê? Porque agora nós vamos entrar no capítulo 8, já que teve a queda, a redenção da humanidade no Antigo Testamento. Então ele vai trabalhar a questão do sacrifício, a questão do material para o sacrifício, como seria isso, aliança e redenção. Gente, não é um material dispensacionalista, no sentido de focar em trabalhar dispensações. Ele vai trabalhar sim, mesmo que de forma bem equilibrada, sem assim se aprofundar muito, nas alianças, tá? Então o proto-evangelho, Gênesis 3,15, ele conclui. Então, o propósito das alianças no Antigo Testamento: restaurar o relacionamento rompido entre Deus e a criação, realizar por meio de um método soterológico iniciado por Deus e desenvolvido por meio de medidas expiatórias dentro das alianças, que no fim culminará no triunfo de Deus sobre as forças antiteocráticas do mundo. Coloquei essa observação, que foi a conclusão que eu cheguei do capítulo. Então, aqui no capítulo 9, a criação de uma nação. Então, agora ele já vai trabalhar a questão da nação de Israel. Então, ele já vai partir aqui para o propósito de Deus
em relação à criação de uma nação, a nação que levaria essa mensagem de Deus às outras nações. Então ele vai trabalhar isso aqui e finaliza a segunda parte. A terceira parte, o reino de Deus. Deus e o mundo. O conceito de reino, o conceito de lugar sagrado. E aí vai desenvolvendo, né? Ele vai fazendo uma retrospectiva de tudo que foi trabalhado antes. E aí ele vai caminhando dentro do assunto, principalmente mostrando a importância das Escrituras, profeta e as nações, né? Então ele vai trabalhar muito aqui falando a respeito dos profetas e a importância deles para a palavra de Deus ser levada, né? Não só em Israel, mas nas nações também, ali que fazia parte ali de toda a história bíblica. Capítulo 11, Deus e Israel, aliança mosaica. E aqui traz essa importância da lei, os 10 mandamentos. Tem um estudo bem pormenorizado aqui de cada mandamento, tá? A importância, olha só, o 6º mandamento, o 7º, né? O livro da aliança, o decálogo e toda a lei, o propósito e tudo aquilo que a lei representou. Então ele explica dentro de todos os pormenores, olha só, o sábado. Então é um material muito completo. Liturgia e santidade. E aí capítulo 11, Deuteronômio e a renovação da aliança. Ele vai focar muito nessa questão de Deuteronômio, porque o livro de Deuteronômio é a repetição da lei. E o livro de Deuteronômio ele foi utilizado, segundo o autor, né, em toda a continuidade do desenvolvimento da nação de Israel após a morte de Moisés. Então ele vai trabalhar isso de uma forma muito clara, um entendimento muito legal, para você contextualizar e entender como o Antigo Testamento foi se desenvolvendo após o Pentateuco. Então aqui no capítulo 13 ele vai falar sobre a história deuteronomista, como o livro de Deuteronômio foi importante para que a nação de Israel desse continuidade, continuasse dentro do propósito divino. E aí, olha só, a gente vai trabalhar o livro de Juízes e Ruth, né, depois do livro de Josué, 1º e 2º Samuel. Aí ele vai trabalhando, ele vai trabalhando dentro dos livros mesmo, tá? Olha só, ele vai falando aqui de Davi, o livro de Reis. Olha que interessante. Tudo isso dando continuidade àquilo que foi trabalhado anteriormente, como eu disse para vocês. Então aqui a gente tem, após a abordagem, né, ele sempre traz no final um resumo, né, igual aqui, por exemplo, o sucesso histórico e escatológico de Israel está ligado à dinastia davídica, uma linhagem de reis cuja permanência foi assegurada, mas da qual cada representante histórico esteve constantemente sob o julgamento de Deus. A aliança davídica era o instrumento que prendia o Senhor a essa sucessão real, garantindo que ela alcançaria seu objetivo de refletir diante do mundo, o que é o governo divino, a fim que a humanidade também pudesse cumprir sua plenitude, a ordem para a qual foi criada. Isso exige a receptividade à era messiânica, quando emergirá o último Davi, aquele que pode trazer a realidade que só pôde ser antecipado no contexto histórico da narrativa deuteronomista, tá bom? Então, aí a gente entra no capítulo 14, livro de Crônicas, Esdras, Neemias e Esté, e ele sempre aqui ele traz um resumo, como que foi de Josué a Segunda Reis. Olha só, a história deuteronomista de Josué a Segunda Reis fornece uma visão geral do período da conquista ao exílio babilônico do ponto de vista de uma reflexão histórica a respeito do quanto Israel e depois Judá conformou-se ou falhou em se conformar à exigência da aliança do livro de Deuteronômio. E aí ele vai trabalhando. Livro de Crônicas agora explica por que o livro de Crônicas tem diferenças com relação ao livro de Reis, os livros de Reis, né? Então ele traz todo esse desenvolvimento, Renato e Salomão, olha só, a natureza e o propósito da história sagrada, o reino dividido, as causas teológicas também. O livro de Esdras e Neemias, ele finaliza contando tudo o que aconteceu, e aí já entra no livro de Esdras e Neemias, livro de Esté, encerramos a terceira parte. A quarta parte vai trabalhar os profetas e o reino.
E aqui nós temos a teologia dos profetas canônicos do século VII. Ele vai desenvolver em ordem cronológica a atuação dos profetas na nação de Israel, começando por Amós. Ele vai citando um por um, Amós, Oséias, trabalhando pontos teológicos, Jonas, Isaías. Olha só, Isaías tem bastante conteúdo, porque o livro é muito grande, né? Olha só, Isaías ocupa praticamente todo o capítulo. Olha a quantidade de páginas, com temas, Miqueias, e aí encerramos esse capítulo. Capítulo 17, teologia dos profetas do final do período pré-exílico e do exílio, começando por Jeremias. Muito conteúdo, né? Jeremias também é um livro bem grande. Olha só, vai trabalhando a teologia. Naum, Abacuque, Sofonias, Ezequiel. E aí a gente tem aqui o capítulo 17, teologia dos profetas do período pós-exílico, começa por Daniel. Olha só, com muito conteúdo também, como vocês percebem. Joel, Obadias, ele coloca nessa ordem, tá? Ageu, Zacarias e finaliza com Malaquias. E aí nós entramos na quinta e última parte, a reflexão humana sobre os caminhos de Deus. Como eu disse para vocês, ele encerra falando sobre a teologia dos livros poéticos. Então, por exemplo, Deus como rei, a humanidade como vice-rei em Deus, o rei messiânico. Então ele foca nos temas teológicos do livro de Salmos, a vida no reino, que é um livro bem prático. Depois nós temos dificuldades na vida do reino. E aí ele vai trabalhando, né? Capítulo 19, a teologia da literatura da sabedoria. Ele traz uma introdução, livro de Jó. Também tem bastante conteúdo, é um livro muito importante, né? Para a gente estar se aprofundando. Em seguida a gente tem Provérbios. E aí ele vai finalizando o conteúdo do material com Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, tá bom? Em seguida, a gente tem um último capítulo, que é uma conclusão, onde ele traz o desfecho, e é muito importante, porque ele vai trabalhar alguns pontos que ele utilizou no material, tá bom? E aí, é interessante porque ele finaliza fazendo uma ponte do Antigo Testamento e o Novo Testamento, olha só, para a gente ainda mais compreender o conteúdo desse material. Aqui tem algumas obras, né, que a editora Shed também recomenda. E a gente encerra o conteúdo dessa maravilhosa obra do professor Eugene Miró, que é um especialista em Antigo Testamento, um grande homem de Deus, um material riquíssimo em conteúdo, tá bom? Então, essa é a teologia do Antigo Testamento. Muita gente está perguntando, ela é calvinista, arminiana. Gente, ele vai trabalhar a teologia bíblica, ele é bem imparcial na sua abordagem, mas mesmo sendo imparcial, ele consegue ser profundo, prático, não é um material difícil de entendimento, e eu recomendo para vocês como a teologia do Antigo Testamento, para você já partir para o aprofundamento da teologia do Antigo Testamento, tá bom? Deus abençoe vocês e até um próximo review, se Deus assim permitir.